Sabe aquela sensação de que a gente já conhecia praticamente tudo sobre a ilha St. Hubert? Que todos os dinossauros importantes já tinham aparecido e que não sobrava mais nenhum segredo escondido por lá? Pois é, esquece isso. Porque existe um lugar em St. Hubert que quase ninguém comentou até agora. Um lugar que ficou escondido o tempo inteiro, onde a Engine fazia experimentos completamente fora da curva, com criaturas que apareceram por poucos segundos no filme, mas que podem explicar um monte de coisa que até hoje não fazia sentido dentro do universo de Jurassic World. E quanto mais eu fui pesquisando sobre esse lugar, mais absurda essa história ia ficando. Então se prepara, porque hoje a gente vai entrar de cabeça nos segredos mais obscuros do laboratório subaquático do sítio C do Jurassic World e descobrir tudo o que realmente estava acontecendo ali. Eu sou Eric Brelais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos nessa! Bom, para começar esse vídeo a gente precisa primeiro entender o que a ilha St. Hubert realmente era. Afinal, muita gente olha para essa ilha e pensa, é só mais uma instalação da Engine, só que não era só isso não. Na prática, a ilha St. Hubert, ela servia para substituir a ilha Sorna. Depois que a ilha Sorna ficou completamente abandonada, tomada pela natureza e sem qualquer controle, a Masrani precisava de um lugar novo para desenvolver os dinossauros antes de levá-la para o Jurassic World. Então, St. Hubert virou praticamente um laboratório gigantesco a céu aberto. Só que o detalhe mais importante de toda essa história quase ninguém percebeu. Escondido dentro da ilha existe um lugar chamado Laboratório Subaquático, ou para os fãs de Jurassic World Evolution 3, o Laboratório Ribeirinho. E quando eu descobri para que esse laboratório realmente servia, as coisas começaram a fazer muito sentido. Afinal, esse laboratório, ele não estava aí só para compor cenário não. Na verdade, ele era uma área inteira dedicada ao estudo de animais aquáticos e semi-aquáticos. Enquanto todo mundo estava prestando atenção nos dinossauros andando pela ilha, existia uma equipe fazendo experimentos completamente diferentes, tentando resolver um problema que parecia impossível. E aí eu acabo fazendo para você a seguinte pergunta: como um espinossauro consegue conviver pacificamente com um mosasauro, convivendo praticamente no mesmo ambiente? Convenhamos que isso não faz o menor sentido se a gente olhar só para o comportamento natural desses animais. Só que talvez a resposta para isso estava escondida na nossa frente o tempo todo. Em Jurassic World Evolution 3, a gente descobre que existe uma modificação genética experimental capaz de alterar o comportamento dos dinossauros, fazendo algumas espécies se tornarem muito mais tolerantes uma com as outras. A Engine, ela não estava simplesmente criando dinossauros maiores ou mais assustadores para impressionar os visitantes. Eles estavam tentando controlar o comportamento desses animais, fazendo predadores completamente diferentes coexistirem sem entrar em conflito. E se essa modificação ela realmente foi utilizada no espinossauro e no mosasauro, aquela cena que a gente tem em Jurassic World Recomeço, ela deixa de ser só uma cena bonita. O que ela passa a ser agora é uma evidência de um experimento gigantesco acontecendo dentro de St. Hubert, longe dos olhos do mundo todo. E isso que eu tô falando pra vocês, galera, é só a ponta do iceberg. Afinal, toda essa pesquisa, ela não acontecia sozinha. Tinha alguém coordenando boa parte desses experimentos e quase ninguém fala dela. No caso, eu tô falando da Lily Halford, a cientista que aparece na campanha de recomeço do Evolution 3. Ela liderava justamente os estudos envolvendo o espinossauro, e foi aí que eu encontrei um detalhe que pode explicar uma das cenas mais estranhas do filme. Entre as modificações que ela desenvolvia, existia a bioresistência, que deixava o animal muito mais resistente a sedativos, toxinas e até algumas doenças. Lembra daquela cena em que o Bob acerta o espinossauro com a toxina e ela praticamente não faz efeito? Na época, muita gente olhou para essa cena e pensou, beleza, furo de roteiro. Só que se esse espinossauro realmente recebeu essa modificação, aquela cena ganha uma explicação completamente diferente. Ela acaba sendo uma pista deixada pela própria franquia, escondida dentro do jogo esse tempo todo. Mas galera, essa bioresistência, ela só era a parte do projeto. A Lily também trabalhava com a característica amigável, capaz de alterar o comportamento dos dinossauros e permitir que espécies diferentes convivessem sem se atacar. Junta essas duas pesquisas e a convivência entre o espinossauro e o mosasauro deixa de parecer coincidência para ganhar uma base científica dentro do próprio universo de Jurassic. Mas é claro que essa história toda, ela não terminaria nesses dois animais. Na verdade, é aqui que ela fica muito maior, porque existe uma outra criatura que prova que a ilha St. Hubert escondia experimentos muito maiores do que qualquer outro filme já mostrou. Em Acampamento Jurássico, aparece o Notossauro, criatura semi-aquática que traz uma inconsistência muito curiosa. Oficialmente, ele não tem origem na ilha Sorna, e sim na ilha Mantacorp. Só que mesmo assim, ele acaba circulando pela ilha Nublar. Tá, mas como é que um animal que não veio da ilha
ilha Sorna foi parar justamente na ilha onde a Engine fazia os seus principais experimentos? Bom, galera, pra mim tem uma explicação que faz sentido. Em algum momento, a Engine conseguiu acesso ao DNA do notossauro, seja comprando, clonando, copiando ou até roubando esse material da concorrência. E bom, se foi isso, o notossauro passa a representar uma nova geração de criaturas desenvolvidas em segredo, mantidas longe do público, enquanto ainda estava em fase de testes. E pensando por esse lado, é bizarro, né, galera, imaginar isso, porque enquanto milhares de pessoas estavam lá caminhando pelo Jurassic World e passeando, embaixo dos pés deles existiam laboratórios secretos desenvolvendo essas criaturas em segredo e, cara, que doideira. E se a Engine realmente escondia um notossauro debaixo do Jurassic World, o que mais estaria acontecendo naquele laboratório? Bom, isso pode ser um assunto que a gente pode explorar em um outro vídeo, mas uma coisa é fato. Afinal, fica difícil a gente imaginar que tudo aquilo era só por causa de um único experimento. Com certeza, o plano real era ainda maior. A gente sabe que a Ilha Nublar tinha várias lagoas naturais, além do enorme tanque do Mosasauro. Então faz sentido imaginar a Engine preparando novas atrações aquáticas muito antes de serem apresentadas ao público. Talvez mais espinossauros, talvez plesiosauros, uma criatura completamente diferente esperando o momento certo, tudo isso é possível. Ah, e tem um detalhe que quase ninguém lembra. Numa cena deletada do Jurassic World, aparece um fóssil de Dinosuchus. Tudo bem que parece ser só um easter egg, mas isso mostra que a Engine não estava interessada apenas em dinossauros, e sim em outros répteis pré-históricos gigantescos, ampliando o tipo de criatura que poderia fazer parte do parque. Agora junta isso com a lampreia que aparece na campanha de recomeço do Evolution 3. Pegando tudo isso, começa a surgir um padrão muito legal. Talvez a ilha St. Hubert nunca tenha servido só para criar dinossauros, mas fosse o primeiro passo para um projeto muito maior. Uma área inteira dedicada a criaturas aquáticas e semi-aquáticas que o Jurassic World nunca chegou a mostrar oficialmente. Só que calma aí, porque a gente ainda não chegou na parte mais maluca. Porque o experimento que mais me chamou a atenção não envolve o Notosaurus nem o Dinosuchus, mas sim envolve o animal mais famoso da franquia inteira. E sim, eu tô falando do Tiranossauro Rex. Existe um T-Rex chamado Amber, criado especificamente para pesquisas envolvendo comportamento semiaquático. E o mais impressionante é que ela tem um corpo muito mais robusto, resultado de um metabolismo geneticamente modificado para suportar esse tipo de experimento. Então, será que a Amber foi criada para substituir a Rex quando ela finalmente morresse? Porque se era essa a intenção, a Engine não estava falando de uma simples sucessora, e sim de uma T-Rex muito maior, mais resistente e muito mais modificada geneticamente. E de verdade, galera, uau, imaginar um T-Rex daquele tamanho vivendo dentro de um parque onde milhares e milhares de visitantes passam todo momento... é assustador, é bizarro. Tanto é que depois de juntar tudo isso, eu começo a achar que a Indominus Rex talvez nem fosse o experimento mais ambicioso que a Engine tinha planejado. Mas ó, calma, ainda não acabou, porque eu quero que você faça o seguinte agora. Olha com muita calma pro Mosasauro do Jurassic World Recomeço. Quando a gente olha esse Mosasauro atentamente, dá pra ver que ele é visivelmente menor do que outras versões que a gente já viu. E em algum momento, o corpo dele lembra muito mais o de uma baleia do que de um Mosasauro tradicional. Ok, isso pode ser coincidência, mas também pode indicar que a Engine estivesse tentando criar um híbrido marinho, misturando características de um réptil pré-histórico com um mamífero aquático. E se essa ideia estiver certa, a franquia pode estar preparando um terreno para uma nova geração de experimentos. Não só um dinossauro híbrido, mas uma criatura marinha completamente diferente de tudo aquilo que a gente já viu. E quando a gente junta todas as peças que a gente viu dentro desse vídeo, a bioresistência, a característica amigável, o laboratório ribeirinho, o espinossauro convivendo com o mosasauro, o notossauro escondido, o Dinosuchus, a Amber e agora um possível híbrido marinho, fica muito difícil acreditar que tudo isso é só uma sequência de coincidência. Na minha opinião, St. Hubert escondia um projeto muito maior do que qualquer filme mostrou até agora. E é por isso que eu quero muito saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E aí, pra você, isso faz sentido? Tem algum detalhe que eu deixei passar aí que você acha que merecia estar nesse vídeo? Então comenta aqui, quero muito saber a opinião e também as teorias de vocês sobre isso. Então, muito obrigado. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!